Então, para viver uma grande virada, repete assim comigo, para viver uma grande virada, eu vou precisar de me posicionar, porque a posição certa, para o tempo certo, vai fazer com que eu atravesse as crises da minha vida. Eu preciso entender isso, irmão. E só tem um jeito da gente se posicionar corretamente. Posicione-se no Senhor. Por mais que você esteja passando por lutas, por mais que as coisas que você está vendo agora não condizem com o que Deus planejou e prometeu para você, posicione-se no Senhor. Eu falei com algumas pessoas, eu estava conversando com o pastor Sidney ontem, falei assim, rapaz, eu nem podia sair de lá agora. Nem podia estar saindo da igreja agora. Porque aos meus olhos eu sou essencial para aquela igreja. Estava conversando eu em Fontelas, e às vezes a gente pensa assim, só eu sou essencial para ali. Aí quando foi esses dias, um amigo que esteve aqui, apóstolo Daniel, né, ele esteve aqui. Aí quando ele chegou lá em Brasília, ele falou comigo assim, eu ouvi do Senhor, e um anjo falou comigo, quando eu estava lá no Fontelas, é para você ir lá. Eu falei, amém. Aí quando o Fontelas me ligou, eu falei, não, eu vou, irmão. Eu tinha ontem, a gente tinha um seminário para casais ontem lá na igreja. Aí eu desmarquei porque Deus marcou uma agenda para a gente estar aqui. Deus marcou algo para juntos aprendermos. Deus marcou algo para fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. E de repente esse algo é através de vocês. Porque às vezes a gente pensa assim, é Ele que veio transbordar. Não, de repente Ele veio receber. Porque aonde a presença do Senhor está, aquele que entrega, recebe. Aquele que recebe, entrega. E todos vão sair daqui edificados no Senhor. E é por isso que eu queria que você fechasse os teus olhos mais um minutinho. E começasse a falar com Ele. Eu sei que você já cantou, eu sei que você já louvou, você já orou, mas eu queria que você falasse com Ele sobre o que está acontecendo hoje. Qual é a tua ansiedade? Qual é a tua ansiedade hoje? Aonde está faltando posicionamento para que você possa alcançar essa virada que Ele está preparando para você? Porque às vezes nós estamos olhando com os olhos naturais e Ele está querendo nos mostrar no sobrenatural, e o Senhor enviará anjos em nosso favor para delegar a nós posições, direções, entendimentos e discernimentos dos tempos, para que nós possamos entender qual é a boa, agradável, perfeita vontade dEle para este tempo que nós estamos vivendo nele. Senhor, vem sobre nós. Vem, Senhor, nesse momento. Vem, Senhor, neste momento e revela a nós. Revela-se a nós, Pai, pelo Teu Espírito. Envia anjos, Pai, sobre esta casa. E ministre em nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te temem. Aquieta, Pai, a nossa alma. Aquieta o nosso pensamento. Aquieta, Senhor, a nossa vontade de fazer do nosso jeito. E faz de nós, Pai, vasos de barro. Nos refaça e nos encha nesta manhã gloriosa nesta cidade. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O Seu povo clama-Te, mas
mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Coloca essa primeira frase para mim aí. Você vai pegar a tua Bíblia no Salmo 39. Amém? Mas eu quero que você já solte essa frase para mim aí. O que está ruim pode melhorar. Eu gosto de um culto interativo, amém, irmãos? De repente não é um modelo que o pastor Fontelas faz, eu não sei se é, mas eu gosto de conversar, porque nós viemos aqui cultuar, não é, pastora? Eu gosto de dizer lá, pastor Fontelas, que assim, a gente vai no culto, e o culto é só do pastor, não é? Ou o culto é do ministro de louvor. Aqui não. Quem veio adorar o Senhor aqui, quem veio cultuar o Senhor aqui? Você veio participar do culto? Então eu vou trabalhar com você, tá? Tipo aquele crente chato, aqueles caras que você vê no Rio, assim, fica assim, fala para o irmão do seu lado. Sou eu. Entendeu? Sou eu esse cara. Eu sou esse cara. O pessoal gosta de reclamar, né? Mas eu sou esse cara. Então, assim, não me julga não. No final você vai gostar de mim. Se você não gostar, me chama para lanchar, que aí comendo a gente vai gostar um do outro. Vou pagar uma picanha para você. Amém? Eu gosto também de coisa boa. O pastor Fonté me levou num restaurante ontem. Maravilhoso. O lugar bom de comer ali. Diga para o teu irmão assim, o que está ruim pode melhorar. Mas conforme sua atitude, tudo que estiver ruim pode piorar ainda mais. Que tudo depende da posição que eu vou me colocar diante do que eu estou passando. Salmo 39, a partir do verso 1, a palavra do Senhor vai dizer assim, você vai acompanhar comigo. Eu disse, quem? Então ele não está dizendo assim, igreja, fala, né? Ele está dizendo assim, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em... A gente está tão preocupado com o cara que tem que deixar de beber, com o cara que tem que deixar de prostituir, com o cara que tem que deixar disso, a gente devia estar preocupado em não pecar com as nossas palavras. Porque as nossas palavras, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, Davi falou assim, ó, eu não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Pode passando, vamos ler o salmo todo. Então eu me silenciei resignado e me calei a respeito do bem, mas a minha angústia aumentou. O meu coração ardia no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Sim, anda para lá e para cá como uma sombra, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Estou o quê, irmãos? Calado. Não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o Teu açoite. Fui vencido pelo golpe da Tua mão. Tu repreendes e disciplinas cada pessoa. Por causa de quê, irmão? Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o ser humano não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria,
antes que eu me vá e deixe de existir. Amém, irmãos? Ele está dizendo assim, em outras palavras: eu preciso me calar para quem não pode resolver a minha situação, porque ao falar no meio de todos o meu problema, eu não estou falando de mim, mas eu estou falando contra o Senhor, porque quando todos me veem, eles veem que o Senhor vive em mim. E se o Senhor vive em mim e eu estou cheio de problema, eu estou dizendo para todos eles: o Senhor não é Deus sobre todas as coisas. Então eu aprenderei a me calar diante das pessoas e a me posicionar diferente, porque eu me posicionarei de uma certa maneira. Bendito és o meu Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele se levantará e me livrará de tudo aquilo que eu estou passando, porque se estou passando por algo, no problema não é do Senhor, porque eu estou me queixando, não do Senhor, estou me queixando dos meus erros e dos meus pecados, mas a partir de hoje, diga assim, a partir de hoje, eu determino me posicionar e fechar a minha boca e começar a adorar o meu Senhor. Comece a adorar Ele aí, irmão. Comece a adorar Ele. Ah, apóstolo, o senhor não sabe como é que eu cheguei aqui. Não importa a maneira que você chegou, importa que Ele chegou. E se Ele chegou, nada ficará do mesmo jeito, porque aonde a presença do Senhor está, há um renovo. Aonde a presença do Senhor chega, há transformação. Aquele que está morto vai ressuscitar, aquele que está enfermo vai ficar curado, aquele que está desanimado, ele vai revigorar as tuas forças, porque o Senhor é quem traz força para o nosso dia. Quando eu comecei a me posicionar, se você quiser se sentar, pode se sentar, irmão. Quando eu comecei a me posicionar, eu entendi, pastora, que nada que estava acontecendo de errado na minha vida era a culpa do outro, mas era a culpa daquilo que eu falava. Você já viu aquela pessoa que ela começa a falar de uma pessoa para o seu amigo, aí depois quando você vai apresentar aquela pessoa para o seu amigo já não gosta dela, né? Tem muito disso, né? Você tem um amigo e tem outro amigo, aí para esse amigo aqui, você vive reclamando desse amigo aqui, aí um dia você encontra os dois, aí quando você vai apresentar os dois, aí esse seu amigo aqui, que já ouviu mal desse aqui, ele não foi com a cara dele, por que será? Né? Eu falei para você que eu fui num restaurante muito legal, muito gostoso a comida. O pastor André tinha passado na porta e falou assim: rapaz, aqui eu não como não, né? Aí o pastor Fontelas, quando ele parou na porta comigo, eu senti o cheiro da comida, irmão. Falei, vamos comer aqui. Agora o pastor André vai indicar aquele lugar para outras pessoas. Mas de repente, se eu não tivesse escutado da boca de quem conheci e falou bem, eu teria ficado com a opinião de quem não conheci e falou mal. Amém, irmãos? Então tem gente que está ouvindo a opinião de Deus através da vida de quem não conhece Deus e começa a falar mal de Deus. Mas em nome de Jesus as pessoas vão começar a ouvir, a falar de Deus, aquele que conhece a Deus, que vive com Deus e que exalta a Deus. Aí isso vai transformar numa fome, irmãos. Eu tenho fome de Deus porque eu ando com pessoas que têm prazer e conhecem a esse Deus. Aí eu comecei a entender o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz das nossas atitudes. Você já reparou que uma palavra que é ministrada para o mesmo grupo, irmão, a mesma igreja, uns recebem e outros não? Aí eu ficava indignado, eu ficava questionando. Você não questiona Deus não, irmão? Lá, os crentes de Beré faziam o quê? Questionavam, porque eles tinham que ver se aquilo estava de acordo com a palavra. Não é murmurar, não é reclamar, é uma questão. Por quê? Porque eu estou em aprendizado constante. Então eu questionava, Senhor, por que o irmão daqui recebeu e o que recebeu a mesma palavra não recebeu? O senhor por acaso é homem que faz acepção de pessoas? Aí na mesma hora já me corrige, né? Não, porque o senhor não faz acepção de pessoas. Então Deus falou comigo, mas eu faço de atitudes.
Porque vocês veem o exterior. Então, às vezes, o irmão está lá dando glória a Deus, dando aleluia, dando isso, aquilo, pulando, regozijando, mas a atitude do coração dele, você não vê, porque você é homem. Mas eu, que sou Deus, e sondo e esquadrinho os corações, dou a cada um deles segundo a sua atitude. Então, irmão, se a coisa não está virando a chave para você, faça como Davi, tampe a boca. Eu gosto muito de falar sobre isso nos casamentos. Eu sempre ensino lá no casamento. Eu não sei, aqui tem uma água aqui. Mulheres, depois eu falo dos homens, tá, irmão? Os homens eu bato mais pesado, fique tranquilo. Se tem alguma situação que não muda dentro da tua casa, faça uma mandinga. Que isso? Mandinga, irmão, mandinga é um negócio bacana. Meu pai, quando a gente vai assistir jogo, ele fala assim, faz figa aí, o cara vai bater o pênalti. Faz figa aí. Meu pai, ele conheceu Jesus agora, com 80 anos de idade. Depois da minha madrasta rezar mais de 20 mil textos. Eles são católicos. E agora que ele aceitou Jesus, aí ele faz assim, faz a figa aí, vai bater o pênalti. Aí eu falo assim, e se o outro cara de lá fizer a figa também, como é que vai fazer? Vai bater na trave, vai entrar, como é que é ele? Aí ele fala um negócio interessante, ele fala, aí é quem tem mais fé. A minha fé na figa é maior que a dele, então o time vai ganhar. E tá dando certo, irmão, porque eu sou flamenguista e só tenho ganhado. Não dá certo contra alemão, né? Contra alemão não dá certo não, nem figa adianta. Mas mulheres, faz uma mandinga. Dentro da tua casa a coisa está meio tribulada. A mandinga pega um copo d'água, fala assim comigo, mulheres, pega um copo d'água. Quando ele, não bota em cima da televisão não, que agora não dá mais, né? Porque a televisão é fininha. E quando você for falar, ...30 segundos de água na boca. Vai falar de novo, vai reclamar com o marido. Vai melhorar o rim, vai melhorar o interior e vai melhorar o casamento. Porque o casamento de um irmão está bem e o do outro está mal, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção das atitudes. E a gente vai falando e vai falando e vai falando, e eu sei que muitas vezes o que você está falando, mulher, você tem razão, 98% das vezes. Mas conforme você fala, você está distanciando mais o teu marido de você. E para viver uma grande virada, e para viver algo novo, nós vamos precisar de mudar alguns posicionamentos. Porque assim como nós temos recebido, é assim como nós temos entregado. E se eu não estou me agradando do que eu tenho recebido, eu tenho que mudar a forma daquilo que eu estou entregando. Deus está à procura de liberar bênção sem medida e prosperidade para o seu povo, mas o seu povo ainda continua andando num deserto em volta daquela promessa sem receber, porque não muda a sua maneira de falar. Então nós aqui vamos entender hoje que Deus não vai fazer acepção de mim e do meu irmão, mas Ele vai fazer acepção da minha atitude, amém? Salmos 34:15 vai dizer assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Se Deus te vê e sente, suas crises jamais passarão batidas por Ele, irmão. Quem crê que Deus está te vendo aqui? Então as suas crises não vão passar batidas por Ele. Mas a reação de Deus vai ser mediante a sua reação com aquilo que está sendo resolvido. Para você atravessar as crises da sua vida, não piorar a sua vida e deixar Deus resolver a sua situação, primeiro passo, anota aí, vigie para não cair em murmuração. Davi estava começando a entender que ele estava murmurando. Eu me pego muitas vezes murmurando. Quando eu ministrei essa palavra na minha vida, sabe o que eu fiz, Fotelas? Fiquei 21 dias sem reclamar. Irmão, faz esse jejum para você ver. Irmão, 21 dias sem reclamar é uma coisa de louco. Eu não fazia noção, irmão, da quantidade de vezes que eu reclamava no dia.
Não tem muito tempo não, tá bom? 6 meses? Tem nem estudo, né? Não, porque de repente o irmão falou assim, não, você está num patamar que eu ainda não cheguei. Não, vai agora. Dia desse. Chegou a ponto de eu estar num nível tão grande de reclamação que eu já não via mais que eu reclamava. Porque nós vamos murmurando durante o dia inteiro para tudo. Tem culto no frio, está frio. Tem culto no calor, está calor. Eu preciso... Tem muita gente visitando minha casa, eu reclamo que está cheio de gente me visitando. Não tem ninguém visitando minha casa, ninguém me visita. Tem muito compromisso na igreja. Nossa, tem tanto compromisso. Não tem compromisso na igreja. Nossa, aquela igreja não faz nada. Aí eu comecei a ver que eu estava murmurando demais. Em pequenas coisas. E cada murmuração, ela vai fazendo uma pedra de tropeço na minha vida. Então, se eu quero viver uma grande virada, eu preciso de aprender a parar de murmurar. Aí o salmista falou assim, ó: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Aí eu comecei, cara, eu tenho que vigiar minha boca. Aí eu comecei a falar para a igreja, ó, vamos vigiar. Fala assim, vigie, fala para o teu irmão assim, vigie sua boca. Vigie sua boca. Suas conversas. Suas conversas. Agora fala para ele assim, vigiar sua boca. Vigiar sua boca. Para não cair. Para não cair. No pecado. No pecado. Das palavras. Das palavras. Porque a gente cai no pecado das palavras. Chegou um dia que a gente estava indo na casa do pastor André, né? Estava fazendo o batismo, né? E estava no meio desse negócio, irmão. E ele mora num condomínio que os caras fizeram 1 milhão de quebra-molas. Aí eu acordei, quem é casado aqui, tem 2, 3 mulheres em casa, né? Sabe como é que é, né? Aí acordamos atrasadas, as mulheres, arruma aqui, runda ali, runda. Elas têm muita coisa para fazer, irmãos. Elas têm muita coisa para fazer. Eu não sei se na sua casa é igual. Minha esposa, ela vai fazer um negócio. Minha esposa arruma o quarto do hotel, cara. Ela dobra as camas, dobra as roupas de cama. Eu falo, mano, o pessoal do hotel vai vir aí. Mas eles vão ver que vão achar que eu sou bagunçada. Eu falo, não, mas elas são pagas para isso. Não, mas elas não podem achar que eu faço bagunça. Aí ela acorda, e aquela luta. E a gente tinha que chegar logo. Aí eu já liguei para o pastor André e falei, mano, vai fazendo aí, porque eu já estou atrasado. E já estava muito atrasado. Mas a culpa é de quem? Devia ter acordado mais cedo. Aí eu vinha no caminho, quando daqui a pouco eu comecei assim, estava fechando os 21 dias, irmão. Mas quem é que fez esse monte de quebra-mola aqui? Aí eu falei, eu não estou reclamando, eu estou só informando para se alguém passar por aqui. Você vai começando a ver, cara, o tanto que você reclama. Aí eu falei, agora eu estou entendendo Davi. Sabe por quê, irmão? Porque a gente não pode ler uma palavra como essa e falar, se tornar comum. Se Deus está mandando você ler essa palavra, Ele está falando assim, ó, aprende com quem eu já ensinei. Davi teve uma vida transformada. O profeta Isaías, eu sou homem de lábios impuros. E ali em diante, você pode ler aquele texto. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que até o capítulo 6 ele é uma coisa. A partir do momento que ele fala assim, eu entendi a parada. A parada é vigiar a minha boca, porque se eu vigiar aquilo que eu falo, eu não peco contra o Senhor. Então, se eu não pecar contra o Senhor está a meu favor. Eu não estou dizendo que você está com algum tipo de pecado, estou dizendo assim, ó, as palavras que você está liberando estão fazendo você passar pelo que está passando. Se você quer viver uma grande virada, agora você vai ter que mudar as palavras que você libera, porque palavras são sementes que reverberam no meu futuro. Se eu quero um futuro bom, eu vou profetizar e declarar aquilo que é bom. Aí eu coloquei a mordaça. Davi reconhecia sua humanidade. Quem aqui é humano aqui, irmão? Amém. Então, fala assim igual Davi. Porém, mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Irmão, na hora que você entrar para dentro do quarto, que você pegar seu talho, do secreto, aí você fala com Deus o que você quiser. Você está demorando, porque Deus, Ele te conhece, Ele não tem
Deus não tem problema com as tuas crises, Deus não tem problema com as tuas quedas, Deus não tem problema com as tuas palavras, Deus tem problema quando você fala para quem não vai resolver o teu problema. Agora, se você entrar para dentro do teu quarto, fechar a tua porta e falar para Deus, Ele vai resolver as tuas crises. O problema é que a gente fala para todo mundo, né? Só não fala para quem tem que falar. Aí você me pergunta assim: apóstolo, mas se Deus sabe, por que Ele não faz nada? Porque Ele quer que você se posicione. Deus está trabalhando para que nós possamos ser limpos, para entrar em uma terra que mana leite e mel. E nessa terra não cabe Egito, nessa terra não cabe murmuração, nessa terra você não tem tempo para ficar olhando para aquilo que vai dar errado, porque nessa terra é uma terra que tudo vai dar certo. Os cristãos vacilam demais nessa área. Momento de crise, a gente abre a boca diante de pessoas só para reclamar. Irmão, eu chego assim, eu fico abismado, os crentes. Você está no seu emprego, a pessoa que está trabalhando contigo, tudo que ela não quer é servir Jesus. Porque ela não serve a Jesus, ela tem a vida melhor que você. Você chega lá e fala: meu carro vive quebrado, meu carro está com problema, minha casa está com problema, minha vida está não sei o quê. E a pessoa está assim: meu Deus. Aí tem um evangelismo desse, aí você fala o quê? Vamos na minha igreja, irmão. Eu quero ficar com essa vida ruim que você tem? Vou nada. E Deus está olhando. Deus está olhando. Sabe? Moisés não entrou na terra prometida, irmão, porque ele não representou ao Senhor. Porque todas as pessoas olhavam para ele, pastor Fontelas, e refletia quem? Quem que Moisés refletia, irmão? A glória de Deus. Você lembra que ele tirava o véu e o rosto estava brilhando? Aí de repente ele se ira. Aí ele está dando um recado para as pessoas assim, ó: Deus é como eu, que se ira quando vocês se desobedecem. Aí Deus está falando assim: você não está me representando. Não é porque você bateu na rocha, é porque eu preciso de líderes que me representam, eu preciso de pessoas que me representam, eu preciso de pessoas. Olha o que Jesus vai falar para Pedro: Pedro, ainda você não pode sentar nem na direita nem na esquerda, mas quando você se converter, você vai cuidar dos seus. O que é se converter? Se converter é me tornar um com Ele, é representar Ele. Aí os cristãos desse tempo, eles murmuram mais do que tudo. É por isso que nós vamos ficar num ciclo de quebra. Mas diga assim: entre nós não será assim. Eu creio que você vai viver uma grande virada, irmão. Quem crê aqui que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus? Aí, ó, tá vendo? A gente crê nisso, mas a gente não anda nisso. Eu disse para vocês que eu não podia estar aqui, mas Deus marcou uma agenda para mim estar aqui em São Paulo. Aí eu vou entender assim: o que é, Senhor, que o Senhor quer comigo? Por quê? Porque se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu preciso aprender a passar por problemas, por dificuldades. A nossa tendência natural é lamentar, é reclamar, é entrar em descontrole, é lamuriar, é choramingar. Mas eu preciso acreditar em um Deus que tem o controle de todas as coisas. A pessoa, você deixar tudo na mão de Deus. Eu estava conversando com o Fontelas aqui, e ele, como eu, vê um negócio errado aqui em cima do altar, a gente quer consertar tudo. A gente fala das mulheres, né? Mas se eu pudesse, eu pintava a parede na hora do culto, porque às vezes eu estou lá no meio do culto assim, sentado na primeira fileira, aí tem uma manchinha aqui assim na parede assim, ó. Se eu pudesse, eu levantava dali, pegava um pincel e retocava aquela manchinha naquela hora, porque aquela manchinha está me incomodando. Mas sabe o que eu vi esses dias? Que tem 1 ano que aquela mancha está lá. E ela só me incomoda na hora que eu estou ali. E quando eu saio dali, eu não resolvi o problema. Deus está falando para pessoas aqui: quando você está de frente de alguma coisa, você está olhando para o problema, você quer mudar o problema. Mas aquele tempo não é o de mudar o problema. Por quê? Porque naquele momento não pode mudar o problema. Aí quando você está diante de uma situação que você pode mudar o problema, pergunta assim: qual é esse dia, apóstolo? Qual é esse dia, apóstolo? Hoje você pode mudar o problema, porque você está ouvindo que tuas palavras estão gerando algo ruim para a tua vida. Aí você está ouvindo que Davi fez, amor da sua boca. Aí agora que é a hora de você dominar
você vai engolir a água e vai fazer assim, aleluia, eu dominei mais uma vez. Mas é depois, na hora do problema, que já está aquela briga, que dá aquele negócio, que você fala assim, agora eu quero pintar aquela parede, agora eu quero mudar aquela situação, agora eu quero inverter a coisa. Não é no meio do problema que você vai mudar as coisas, é antes que ele chega. Deus não deixa que nada aconteça antes que avise os seus profetas. Tem profeta falando na casa e você não está dando ouvido, mas a partir de hoje você vai ouvir aquilo que os profetas estão dizendo na casa, vai se preparar, porque quando chegar o dia mau, você não vai ser motivo de riso. O que vai ser motivo de riso vai ser quem se levantou contra você, porque você vai estar preparado. Porque para viver, fala assim comigo assim, para viver uma grande virada, eu preciso estar preparado. Irmãos, ninguém vence problemas reclamando deles. Não. Coloca essa frase para mim aí, filha. Problemas não se resolvem com reclamações, mas com ações. Qual é a ação que você está tomando diante do problema que você está só reclamando? Se você tem um problema, ele não vai se resolver. Não vai. Você já pensou num rato? A dona de casa entra dentro de casa e tem um ratinho. Aí ela pega a vassoura, porque se fosse o homem não pegava, ele corria, né? Mas a mulher pega a vassoura. O homem sozinho em casa, ele não mata o rato, irmão. O rato passa ali, ele fala assim, eu vi, mas coisa da minha cabeça. Agora vai para a mulher estar em casa, pega ele, mata ele, né? Aí ele pega a vassoura, a mulher pega a vassoura, vai para cima do rato. Você já imaginou o ratinho falando assim? Ai meu Deus, postar no Instagram, a minha vida agora está passando por um fio, estou cercado, todo mundo correndo atrás de mim. O rato não para reclamar, ele foge, ele dá uma solução para o problema. Ele já veio de lá planejando, se alguma coisa vier, eu vou subir naquela parede, lá tem um buraquinho, eu vou entrar por ele. Ele é rápido, ele é ágil, e nós temos que ser ágeis nessa situação. Temos que olhar a situação. Então assim, repete comigo assim, problema não se resolve com reclamação, mas com ações. Irmão, até com rato a gente pode aprender e a gente fica passando pelo mesmo problema. Tem alguma coisa ruim? Eu falei esses dias lá na igreja. Tem um irmão que reclamou comigo que tem mais de 10 anos, pode falar isso, pastor Fontanes? Do salário, você já te contei a história. Mais de 10 anos que ele ganha a mesma coisa. Ele ganha 3 mil reais por mês. Irmão, 3 mil reais é o salário mais perigoso da vida. Se você está ganhando 3 mil reais, olha para mim, escute isso aqui e anota, que eu vou te falar. Você vai ficar nele a vida inteira. 3 mil é o salário que para todo mundo. Por quê? Porque você paga a prestaçãozinha de um carrinho, mais ou menos. Todo mês com aquele, você dorme com aquele talão na sua cabeça. Você sabe que a qualquer momento alguém vai te ligar. Você paga um aluguelzinho ou então uma prestaçãozinha de uma casa. E de vez em nunca você pega as férias assim de vida e dá um passeio com a família. Aí eu disse para ele assim, ele falou para mim, o que eu faço, apóstolo? Eu falei, compra um carro com a prestação de R$1.500. Ele, ó, o senhor está doido. Eu falei, não, doido vai ficar você, irmão. Você vai se levantar desse lugar que você está parado e vai começar a buscar uma melhora de vida na sua casa. Louco está você, que está vivendo com 3 mil reais, com 2 filhos, e não está fazendo nada, nenhuma atitude. Então eu estou colocando aqui uma ratoeira dentro da tua casa, e estou te dizendo, ratoeira vai te pegar, e você vai todo dia se levantar, por quê? Porque a vida está calma, e quem vai viver uma grande virada, não pode viver da mesma maneira. Eu não sei o que você precisa de fazer, para dar uma virada na tua vida, mas nem que seja uma dívida, faça. Para você acordar, para você mudar, tem que ser feito algo. Provérbios 24:10 está escrito assim, ó: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então eu preciso de aprender assim, ó, se eu estou fraquejando, de repente eu preciso fazer alguma coisa para poder prosperar, ou mudar a palavra, ou mudar algo. O que não pode é continuar da mesma maneira. Reclamação, pastora, drena a nossa energia. Você já entrou na casa, você já andou com alguém que reclama demais? A pessoa fala assim, vamos tomar um café, você fala assim,
Aí ela fala assim, eu pago. Assim, café caro. É loucura, né, André? Você encosta na pessoa, ela reclama o tempo todo. Tudo tem um problema. Mas eu sei que aqui não é assim não, é só lá em Brasília. Você sabe qual é a definição para mim de murmuração? A definição de murmuração é falar para quem não resolve. Porque quando você falar para Deus não é murmuração, é oração. A oração de Davi estava dizendo, apressa-te em me socorrer. A oração de Davi estava falando, muitos são os meus inimigos. A oração de Davi é assim, eu estou cercado e não há quem possa me salvar. A murmuração de Davi seria se na hora que os seus soldados falaram com ele assim, vamos matar Saul, ele falava assim, agora sim, nós vamos matar Saul, porque não tem quem salva a gente, vamos matar ele, mas não, na frente das pessoas, Saul exaltava o seu Deus, mesmo no dia da sua loucura, e na frente de Deus, ele levantava um clamor. Deus está falando com pessoas aqui, você está murmurando aonde não deve murmurar, agora se você falar comigo, eu, o Senhor, te responderei. Eu vim aqui para dizer para você, para viver uma grande virada na tua vida, você vai abandonar a murmuração e vai começar uma adoração. Aleluia! Eu gostava antigamente, né, que hoje tem muito esses louvor assim, né, de vez em quando eu gosto de andar com o André, porque o André tem uns louvor antigos, né, ele é mais velho igual eu, né. Aí tinha um louvor que ele falava assim, ó, quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não verá lá. Bora? Os céus. Uma lágrima para Deus é uma chave. Aí, ó. Nós esquecemos até essas canções. É. Lembra dela aí depois, bicho. Tu decora ela aí que eu vou te pegar mais vezes. Irmãos, para a gente passar para o segundo tópico. Meu tempo está acabando ali já. Eu não cheguei nem no primeiro estrofe ainda, hein? Coloca para mim aí essa outra frase aí. Se você não vigiar sua boca na hora da crise, só terá o que lamentar depois. Se não tiver nada bom para falar, fica quieto, beba água. Amém? Mas eu falo com a minha filha, a gente está andando e ela quer falar alguma coisa, eu falo... Depois ela fica muita raiva, assim, ela engole aquilo, ela enche igual aquele baiacu. Eu falo assim, eu te livrei de pecar. Mas o senhor não viu o que a pessoa fez? Eu vi. Mas não se ofenda. Se você não se ofender, você não vai precisar de se defender. Se você não precisa de se defender, você não vai precisar de ofender. A gente ofende porque quer se defender diante de uma ofensa, mas quem defende aqueles que estão no Senhor é o próprio Senhor. Então não abre a sua boca, deixa falar, né? Tem aquele hino também antigo que fala, deixa que diga, que pense, que fale, deixa para lá, vem para cá, o que tem? Irmão. Faz um jejum de 21 dias sem reclamar, amém? Depois você vai falar assim, o apóstolo veio aqui e não deixou nem uma chave. Deixei, 21 dias sem reclamar, lendo os salmos. 21 dias sem murmurar, lendo os salmos. Se em 21 dias sua vida não mudar, pode me ligar. Você vai ter uma mudança de vida. A tua pele vai ficar mais bonita. Você vai emagrecer. Você vai ficar com o cabelo mais liso.
né? Seja feliz. Cuide, segundo passo, para não interiorizar sua indignação. Porque o problema da murmuração é que a gente vai, quem escuta mais, você anda com a pessoa que murmura, você escuta uma parte, mas quem é que escuta toda murmuração? Você mesmo, você mesmo. Então, não é chato andar com alguém que murmura? Tu está ouvindo a tua murmuração o tempo todo. Deixa eu te falar, as paredes escutam murmuração. Eu entendo pouco de som, mas o pessoal que entende de som aqui sabe o que eu estou dizendo. Toda parede fixa assim, que você fala, aí a palavra fica presa. É por isso que a gente coloca cortina, coloca aquelas placas de tecido, coloca a cortina aqui, Fontelas, com ela dobrada, ela melhora a acústica, com ela, não é dobrada, como é que fala quando? Sanfonada assim, né? Frisada, né? Obrigado. Por quê? Porque é um tecido. Agora aqui não, bate e volta. É a reverberação. Reverberação. Mas do jeito que bate e volta, bate e fica. Entra na casa de uma pessoa que murmura o dia inteiro. Quando você entra, você fala assim, nossa, um peso. Um negócio ruim aqui. É porque é uma energia estática que fica presa nas paredes. Porque aquilo que você fala fica preso. Poxa, poça, agora sim. Então entra na tua casa e começa a liberar boas palavras. O teu filho está entrando no quarto e está ouvindo a mesma voz. Por isso que ele está se fechando num quarto e cada dia ficando mais escuro. Porque um abismo chama o outro abismo. Por quê? Porque você está interiorizando aquilo que é problemático. Agora começa a liberar dentro do teu quarto aquilo que é problema. Aquilo é o quarto de oração. Que tantas pessoas assistiram o filme e ninguém fez nada com isso. O que ela fez? Ela criou um ambiente de adoração. Então, quando ela está cheia de lixo, ela entra no quarto. Que quarto? O quarto da alegria. O quarto que tem a energia positiva. Aquilo que está negativo lá fora, quando você entra, está positivo. Mulheres, quer que a sua casa seja transformada? Comece a liberar hoje palavras que vão gerar e vão reverberar nas paredes da sua casa. Quando teu marido chegar cheio de problema, ele vai falar assim, a minha paz está aqui. É por isso que você não entende como é que todo domingo a sua vida melhora e na segunda ela piora, porque no domingo você entra num lugar que as paredes estão cheias de adoração. Aí quando você passa por aquelas portas, tem oração de bênção, tem oração de prosperidade. A sua alma não consegue ficar quieta. Aí quando você entra aqui no domingo de manhã, você fala assim, essa semana vai ser a melhor da minha vida. Aí quando você chega em casa, o ambiente é de reclamação, as paredes falam com você. E aquilo vai sendo drenado. A murmuração drena a energia da sua vida. Então você não pode guardar aquilo dentro de você, irmão. Só tem uma pessoa que é triste dentro da igreja, irmão. Você sabe quem é? Os pastores. Porque é onde eles escutam a reclamação. Mas faz parte do pacote, tá? Não estou reclamando não. É pra gente mesmo que vocês têm que falar. Nós somos preparados para isso. O salmista diz assim, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. A depressão, irmão, ela vem de sentimentos não colocados para fora na hora certa e com a pessoa certa. Eu falei para o meu discípulo esses dias, que ele está frustrado em outro projeto. Eu falei para ele assim, filho, para de querer me surpreender. Não é aqui não, aqui não tem essa galera assim, só lá. Eles querem me surpreender fazendo um grande negócio e depois chegar para mim e falar assim, deu certo. Eu falei, você não entendeu? Eu não estou aqui para ver se deu certo ou deu errado. Eu estou aqui para te dar uma direção. Se você entender que é para sentar e conversar, vai tirar o problema. Porque aquilo que um sozinho não consegue fazer, na multidão de conselhos vai chegar a sabedoria. Aí você conta para o amigo, você conta para o vizinho, você conta para o outro, ainda fala assim, falando com o pastor não, eu quero surpreender ele. Irmão, nem de festa surpresa eu gosto, porque a vida que é feita em segredo, está sendo em segredo por algum motivo. Então para de interiorizar a dor. Tem líder que está morto, por quê? Porque não fala do problema, porque não põe aquilo para fora. Você precisa sentar urgentemente, você precisa de encher a agenda do seu pastor, mais do que ela tem, e falar assim, eu preciso contar os meus problemas. Se você se fechar, irmão, sobre um problema, não vai resolver, pelo contrário, vai piorar.
Ficar quieto e se isolar só aumenta a sua dor e o seu problema. Os maus pensamentos vêm de bocas fechadas para a pessoa certa. Davi entendeu isso. Então, com a pessoa certa ele falava. E a pessoa certa, primeiramente, é o Senhor, irmãos. E se você precisar de uma resposta urgente, procura teu pastor. Mas vamos virar, irmão. O inimigo de nossas almas quer que você se cale. O inimigo de nossas almas quer que você esteja cada dia mais cansado. Mas nós vamos ter uma grande virada, amém? Amém. Terceiro passo, conte para Deus suas dores e temores. Olha o que o salmista falou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostre-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Ele está falando com quem? Com Deus. Davi disse que não estava mais suportando aqueles problemas. E o que ele fez? Ele foi conversar com Deus, seu coração estava pegando fogo. Nesse texto nós observamos que Davi fez algo curioso. Ele meditando, ele trocou a murmuração pelo desabafo. Irmãos, você vai ver como é que é bom. Sabe que a galera que reclama aqui sozinho? Desabafa com a pessoa. Mulheres, não murmura com teu marido não, você enche a boca d'água. Quando você se acalmar, porque geralmente a gente quer falar na hora da dor. Aí na hora da dor a gente fala de qualquer jeito. E pense só uma coisa comigo. Nunca fale para o seu marido e pense que ele não vai te dar uma solução. Homens nasceram para dar solução. Então quando você quiser conversar com o seu marido, que não quiser uma solução, você fala assim: senta aqui, bonitão, bota a comidinha que ele gosta. Fala assim: você só vai me ouvir e você não vai falar, né? Eu não quero solução, quero continuar no problema. Porque se você falar, puf, solução. Falou, solução. Porque para o homem tudo é prático. Porque se minha mulher falar para mim assim, ó, eu preciso passar maquiagem, ela fala assim: então passa. Mas se eu passar a gente vai se atrasar. A gente se atrasa. Mas eu não quero me atrasar, então não passa maquiagem. Então eu vou com a cara desse jeito. Para mim tudo é simples. Para vocês é um mistério. Para o homem é simples. Vai sem maquiagem. Eu ando sem maquiagem há 47 anos. Nunca tive problema com isso. Né? O cara fala assim: ah, eu tô meio gordo. Tem uma pessoa que falou comigo assim: bate uma foto minha aqui, mas me deixa magro. Eu falei: não é uma complicação? Meu melhor ângulo, cara, todos os ângulos é igual. Da onde você for olhar, tá bom. Então assim, quando você for falar para ele, conversa com ele antes. Tem uma coisa que eu falo com a minha filha: ó, o meu tempo já estourou, tem quantos minutos? Não, não fala livre não. Você me dá 10 minutinhos, 5 minutinhos? Amém? 5 minutinhos, 5 minutinhos? Eu já tenho 60, amor. Ela diz que eu sempre falo isso. Eu falo: mas eles são bobos, eles acreditam. Aí toda vez eles me dão esses monte de minutos. Meu filho disse que lá na igreja ele vai combinar com os caras: ó, quando o apóstolo falar isso aqui, só um levanta a mão. Vai ser 5 minutos. Está vendo? O homem dá solução para tudo, né? Desde pequeno. A meditação sempre permite que o coração se abra. Às vezes eu falo com a minha filha assim: não é que você não pode falar, você é jovem. Faz assim, ó. Só deixa o cérebro oxigenar. Porque quando você medita, o cérebro dá uma oxigenada. E você fala assim: eu não preciso responder. Eu não preciso soltar essa palavra. Se eu soltar essa palavra, ela volta contra mim. Então eu não vou ter ecos. Os advogados, e ela está fazendo direito, não faça prova contra si mesmo. Então eu comecei a entender: cara, eu estou fazendo um monte de prova contra mim. Aí uma pessoa me perguntou assim: quem te colocou na prova? Foi o inimigo? Foi. Qual inimigo? O inimigo do meu eu. Sou eu mesmo que estou fazendo provas contra mim. Como é que o senhor sabe disso? O profeta vai dizer assim, ó: de que se queixa o homem dos seus próprios erros, dos seus próprios enganos, das suas próprias palavras, das suas próprias atitudes. Por quê? Porque Deus não é um Deus injusto. De Deus não se zomba,
O homem só colhe aquilo que ele planta. Então, se você está colhendo aquilo que não está querendo, é hora de ter uma grande virada na sua vida. É hora de você parar de murmurar. É hora de você começar a adorar. É hora de você parar de reclamar. É hora de você começar a agir. A minha vida está difícil, meu salário está difícil, sei lá. Aumenta os ganhos que você tem. Todos os dias eu renuncio a alguma coisa e nada está mudando. Começa a renunciar às palavras que você está falando e automaticamente, como num passe de mágica, a vida vai começar a sorrir para você. Por quê? Porque eu vou receber daquilo que eu creio. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas eu já estou esperando, e eu estou esperando com tanta certeza que vou alcançar, que ao invés de reclamar, no dia da crise eu já estou glorificando, eu já estou exaltando. Não deixe que os dias nublados que você está passando faça você se esquecer das promessas que Deus fez para quando o dia estava claro. Pode ser que hoje seja um dia normal, mas seja o dia da virada da sua casa. Se você entender o que Deus está falando para ti, por isso que Davi, à medida que Davi ia meditando, ele ia se rendendo ao Senhor. Todas as vezes que você murmura, você sai da presença. Quando você medita, você começa a se render. Deus está causando algo na tua vida, não para você murmurar, mas para você se render a Ele. Eu nunca vi ninguém vencer a Deus, pastor Condelas. Então eu parei de discutir com Ele. Coloca essa frase aí, filho, para mim. Entreter de propósito pensamentos indecentes é um pecado grave, mesmo se não colocamos em prática. A mente de uma pessoa é sua essência e, portanto, um santuário. O altar não é isso aqui, irmão. O altar é isso aqui, ó. Porque aqui pode falar qualquer coisa. Se isso aqui não tiver santo, não vai ter como mudar a sua vida. Porque o vento, o tempo, ele aceita qualquer palavra, mas o altar ele tem que estar preparado. A mente de uma pessoa é sua essência e, portanto, um santuário. Contaminá-la é o mesmo que colocar um ídolo dentro do Santo dos Santos. Que é o Santo dos Santos? Aqui, ó. Então eu posso estar em qualquer lugar, mas eu não faço parte daquele lugar. As pessoas podem estar falando qualquer coisa, mas os meus ouvidos são santos, e no Santo do Santo nada entra. Os meus olhos, que são outra fonte de receber algo, eles não vão mais olhar aquilo que não condiz. O Instagram, o TikTok, ele pode ser uma grande ferramenta, mas ele vai matar mais do que dar vida. A Bíblia diz que se você está pecando com os teus olhos, arranque-o, para que você entre no céu. Hoje está muito fácil arrancar o olho, nem dói mais, é só deixar ele de lado. Esses dias eu falei assim: Senhor, o Senhor me dava tanta visão. Aí Deus falou comigo assim: você está matando a sua visão, olhando para a diversão. Deus está falando com pessoas aqui. Feche teus olhos, 10 segundos. Tenta anular e apagar tudo aquilo que está tirando a tua paz. Medite no Senhor e agora, e fale assim para Ele assim: leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Deus, eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. E leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento.
Te amo, meu papai. Eu dependo de ti, Jesus. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Fica com teus olhos fechados e escute o que eu vou falar. À medida em que Davi ia meditando, o coração dele ia se abrindo para Deus. E quando o coração do homem se abre para Deus, ele vai compreendendo que é frágil. Ele vai compreendendo que a vida é curta. Ele percebe com Deus a brevidade da sua vida humana, o que então começa a gerar nele uma reflexão: será que vale a pena mesmo eu ficar tão mal? E o maravilhoso resultado disso, o resultado desse abrir o coração para Deus, é que o homem passa a entender que precisa de Deus. Ei, meu irmão, se o maior problema é você mesmo, você quer vencer os seus desafios, quer vencer as suas dificuldades e os seus problemas, então siga esse princípio praticado por Davi. Abra o seu coração para Deus, reconheça a sua necessidade de Deus, a fragilidade e brevidade da sua vida sem Ele, e comece agora a compreender que o nosso tempo nessa terra é rápido, mas ele é totalmente transformado quando estamos na presença do Eterno, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e andam segundo a sua vontade. Sua vida na terra é uma atribuição temporária. Coloque a sua esperança em Deus. Ainda dizemos assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim um motivo de zombaria dos tolos. Ei, irmão, olha para mim agora e se coloca sobre os seus pés. Se coloca sobre os seus pés. Se nós meditarmos naquilo que estamos passando e colocarmos no altar aquilo que necessitamos, o céu responderá ao nosso favor. Quando eu calo a minha boca e abro o meu coração, eu libero para o Senhor um código. A gente dá uma resposta para o céu. Eu não sei o que o Senhor está fazendo eu passar. Eu não compreendo, mas eu aceito. O que eu não aceito é sair daqui sem ser transformado. É sair daqui com o mesmo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e inabalável. Que me faça passar pelas situações da vida, que faça-me passar por